aí, um momento que pode representar algumas crises relacionadas à sua autoimagem. No final do mês, você então se retira também um pouco das atividades sociais, para que você consiga compreender todas essas situações. Leão, como vocês estão? Sejam bem-vindos aos Desconselhos Mensais aqui do meu canal, Lúbia Flor. Espero que vocês estejam bem, que tenha tido um bom fevereiro, que adentrem em março de uma forma legal. Hoje a gente vai entender aqui quais as energias disponíveis para você no mês de março. Peço que vocês levem esses conselhos com leveza, né? O que não for para você, tá tudo bem. Tarô também é sobre filtros. Então, vamos lá, vamos entender, né, quais essas energias que podem ajudar vocês aí como um conselho mesmo. Aproveitem para se inscrever nesse canal, fiquem à vontade para comentar como vocês se sentem. Numa leitura individual a gente vai conversar carta por carta, então vamos lá, vou oferecer para vocês essa leitura. Se concentrem aí comigo e vamos entender qual a regente desse mês para vocês. A força. Ai, eu amo que aqui nas tiragens do YouTube tem sido tudo muito óbvio. Essa carta tem tudo a ver com vocês. Todas as cartas da força, a grande maioria delas, na verdade, tem a representação de um leão, veja bem, né? Essa carta da força mostra esse contato com os nossos instintos, com a nossa natureza. Essa carta fala muito sobre a gente se apropriar, inclusive das nossas sombras, da nossa agressividade, da nossa competitividade, que só olhando para essas características a gente consegue controlá-las sem reprimi-las. E aí sim a gente consegue, perante a vida, ter atitudes mais diplomáticas, né? Que a gente não use a força bruta. Mas primeiro a gente precisa se conscientizar sobre a nossa força. Senão a gente fica cansado e não sabe nem porquê. Vamos entender o que mais, do que essas cartas estão, do que essa carta está falando, do que esse mês se trata aí para vocês. Vamos lá, tarô. Começo do mês de março, 7 de espadas. Que mais? Mais uma carta agora para o meio do mês. Estão ouvindo o galo do meu vizinho. A torre. Olha esse mês. Mais uma. 4 de espadas. Legal. Vamos entender então o que uma carta está falando, como que uma carta leva para outra e tudo mais. Bom, se vocês tiram aqui uma carta muito conectada com vocês, que é a carta da força como regente do mês, o 7 de espadas é uma lição aí bem pertinente para vocês também, porque ela não tem muito a ver com essa energia, então ela vai equilibrar um tanto a energia de vocês. O 7 de espadas fala de um momento em que a gente precisa silenciar algumas coisas, tá? Vou passar essa vela para cá. Fala de um momento em que a gente precisa omitir alguma situação. Em algumas abordagens de alguns tarôs, ela fala sobre mentira, sobre alguém escondendo alguma coisa de vocês, sobre alguns segredos aí sendo revelados. Mas aqui no tarô mitológico, a gente vai entendê-la como um momento em que você fica em silêncio sobre alguma situação para que você alcance algo que é do seu interesse. É uma estratégia. Então, no meio do mês aqui, no meio do mês não. Então, no começo do mês aqui, o tarô pede para que você silencie alguma coisa, esconda alguma coisa, omita alguma situação, porque isso é necessário. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente pode sentir que a gente não está sendo honesto o suficiente, que a gente não está sendo sinceras, que a gente não está sendo confiáveis. Mas o tarô diz que às vezes é necessário, que nem tudo a gente precisa expor. Por isso que esse é um conselho importante para vocês, porque vocês têm essa característica de expor tudo que vocês são, tudo que vocês sentem, é da natureza de vocês, né? Vocês expressarem aquilo que vem e vocês confiarem também naquilo que é luz, naquilo que vocês estão vendo, naquilo que está sendo exposto. Mas existe muito mais, né? Aquilo que as pessoas não falam, aquilo que elas não mostram, às vezes nos dizem mais, né, sobre o que elas estão sentindo do que aquilo que elas estão expondo, né? O que a gente expõe é um recorte, assim como nas redes sociais, na vida também. O que a gente fala é aquilo que a gente quer que as outras pessoas
escutem, né? Então, essa carta ela fala sobre alguma situação no começo do mês em que você use a malícia e que você consiga, então, ficar em silêncio sobre alguma situação, omitir alguma situação em prol de algo mais importante para você, algo que tenha a ver com alguma estratégia, com alguma meta, algum objetivo. Se você conseguir fazer isso, você esconder algumas coisas de algumas pessoas, pode te deixar um pouco desconfortável em relação à sua própria imagem, né? E aí a torre, que é essa carta super temida aqui do tarô, né, mas que traz uma mensagem muito importante, também traz uma situação que é análoga a vocês, que é sobre o ego. A galera de Leão tem muito isso, né, essa coisa do eu, nesse sentido de ego, não de egocêntrico, também, mas não só. Mas assim, de aquilo que você vê de você, como que você coloca a sua imagem, né? Então a torre, ela pergunta assim, aonde essa imagem que você tem de você está te aprisionando? Ela é uma estrutura aqui, uma das únicas estruturas construídas pelos homens, pelos humanos aqui, né? Então ela mostra uma prisão. É como se a gente, ao desempenhar os nossos personagens, os nossos papéis, a gente se aprisionasse nisso, porque a gente não quer mudar esse status, a gente não quer mudar essa imagem que a gente construiu tão delicadamente de nós mesmas. No meio do mês, o tarô te confronta com uma situação, com algo desmoronando por aí, para que seja construído algo mais verdadeiro nesse terreno. Então, se pergunte, né? O que está me aprisionando? O que eu não quero parecer? O que eu não quero ser e por isso eu tô aqui um tanto aprisionada. Isso pode se adequar a muitas situações aqui. Às vezes é uma situação do trabalho, dos estudos, dos relacionamentos, que é algo que você genuinamente quer, mas que isso abala um tanto a forma como você se vê e que você acha que isso também abala a forma como as pessoas se veem. Então o conselho aqui é que essa torre, ela vai cair de qualquer jeito. Quando chega nesse ponto aqui, é que algo atingiu um ponto insuportável e que você está se sentindo muito presa a essa imagem, a essa autoimagem. Então alguma coisa mesmo precisa ser remexida por aí. Então é mais criativo que a gente deixe que isso aconteça e se pergunte, né, o que está me aprisionando? O que do meu ego está me aprisionando, tá? É um jogo de aprendizado para vocês, é um jogo que fala também de um momento de mais introspecção, de calada vence. Vocês leoninos aí que são tão expansivos e que são tão enérgicos, essa tiragem aqui para março tá num momento mais interior, mais fechado de vocês, porque no final do mês a gente também olha aqui para esse 4 de espadas, que é a carta do retiro. Então, para entender tudo isso que aconteceu nesse mês, no início desse mês, esse momento em que você precisa omitir algumas situações ou gestar uma ideia, uma criação mais no escurinho, depois no meio do mês alguma coisa se desconstruindo, aí um momento que pode representar algumas crises relacionadas à sua autoimagem. No final do mês você então se retira também um pouco das atividades sociais para que você consiga compreender todas essas situações. O 4 de espadas mostra um momento de introspecção, de meditação, um momento que a gente começa a compreender tudo aquilo que está acontecendo com a gente, né, de uma forma mais racional. Então a gente se introspecta. Então é muito comum aqui depois de uma situação como a torre, que a gente se retire um pouquinho mesmo para entender o que aconteceu e para reformular essa autoimagem, que algumas já caiu por terra. É um mês que mostra também vocês se deparando com algumas sombras aqui de vocês, né? O que vocês estão reprimindo por aí? É alguma agressividade? Me conta nos comentários. O que você sente que pode ser essa força que está reprimida e que nesse mês de março vem à tona e isso faz com que você fique um pouco mais quieta e que também desconstrói aí a sua imagem. É algo grandioso aqui, né? E que depois te coloca nesse lugar mais introspectivo. Vamos entender melhor através de uma última carta aqui que esse jogo tá falando, tarô? Aí, ó, 3 de espadas. Muito sincrônico aqui. 3 de espadas está dizendo que uma ferida
foi vista, né? Então ele é aquele momento que a gente irrompe alguma situação, alguma crise. Então alguma coisa que a gente veio adiando aí, né? Então o Ás de espadas, uma nova visão de mundo, a gente enxergando uma situação de uma forma diferente. O 2 de espadas é aquele momento que a gente não quer criar esse conflito, então a gente fica mantendo aquela tensão. E o 3 de espadas é quando a gente não aguenta mais uma situação e aquilo explode, aquele conflito explode. Então parece que vocês vão estar aí conflitando com alguém e que isso mexe com a sua autoimagem. Talvez você se perceba uma pessoa muito compreensiva, e talvez você não esteja mais compreendendo uma situação e aí você explode, você se vê de uma forma que você não gosta de se ver, isso te assusta, isso te coloca para se introspectar. Isso pode ser para algumas pessoas, ou dentro de algum relacionamento, que talvez você está incomodada ou incomodado com alguma situação há um bom tempo e de repente você não aguenta mais, e aí mesma coisa, mas de alguma forma aí escapando de você essa agressividade, e aí o tarot fala, se aproprie dela. É importante a gente ver quem a gente é. Então, independente aí do que aconteça esse mês, se encare as suas feras. Vocês têm muito potencial para isso. Vocês têm uma energia vital muito poderosa. Não se deixe mesmo aprisionar pela sua autoimagem. E é isso, Leão. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, que vocês aproveitem. Eu peço para que vocês me sigam, se inscrevam nesse canal, comentem como vocês se sentem. Esse é um jogo aqui cheio de conflitos, de introspecção. Não tá um jogo super luminoso como vocês merecem, mas é cíclico, né? Vocês também que são aí esses filhos dos sóis, sabem que o Sol também possui seu ciclo. Então, talvez isso tudo aconteça assim nesse momento de começo de ano novo astrológico para vir aí algo mais luminoso a partir de abril, tá bom? Um super beijo, me inscreva, tá? Se quiser marcar uma consulta individual, se estiver conectado com essas cartas e precisar entender melhor, me chame lá no Instagram @brumalha.flor. É isso, tchau, tchau.